Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Gente, Arte e Cultura. Hoje nós estamos em Beberibe, a 76 quilômetros de Fortaleza, mais precisamente nas Ocas do Índio. E vimos falar com uma pessoa super especial. Ela é geógrafa, doutora em desenvolvimento e meio ambiente, escritora e artista. Estamos falando de Magda Helena Maia. Magda, bem-vindo ao nosso programa Gente, Arte e Cultura. Obrigada, Júlia. É um prazer estar aqui e ter esse espaço para falar sobre sustentabilidade. Que bom. Olha, me ocorreu uma ideia, uma pergunta para você se resolver aí. Você pode dar um exemplo de algo que seja ecologicamente equilibrado, socialmente justo e economicamente viável? Olha, eu te afirmo que o único case de sustentabilidade que nós temos, que envolve essas três perguntas que você me fez, é a natureza. A natureza é o nosso único exemplo do que é realmente socialmente justo, porque tudo que está na natureza pertence a todos, é ecologicamente equilibrado, é autodefinido e economicamente viável. Afinal de contas, tudo que a gente usa como matéria-prima para a nossa economia vem da natureza. E ela não se esgota. Ela consegue ser resiliente, ela consegue ser sustentável e, principalmente, ela é abundante. Então, mesmo dentro dessa lógica econômica que a gente vive, que é um pouco de competição e de dificuldades e de pouca justiça social, mas nesse contexto que é muito mais humano, certo? A natureza ela pode nos dar exemplo de como ser abundante. Então, ela é o nosso case de sustentabilidade. Olhe, no seu livro Sustentabilidade 4.0, você fala de uma forma muito interessante dos 4 R's. Você pode falar um pouquinho sobre isso conosco? Olha, os 4 R's são os 4 fatores, vamos dizer assim, da sociedade que precisam ser modificados para que a gente possa ter sustentabilidade. Então, o primeiro deles são as pessoas. Em nível individual, eu falo do R da reconexão pessoal. Nós precisamos voltar a nos conectar com a natureza. Porque em algum momento no processo de desenvolvimento e evolução da própria humanidade, nós nos perdemos dessa conexão com a natureza. O segundo R seria a remodelagem empresarial. Então nós temos que ter novas empresas, novos negócios, e esses negócios precisam ser sustentáveis, mas não é aquela coisa só da lixeirinha colorida, de plantar, né? Nem só plantar árvores, por exemplo, não. Tem que ser algo sustentável mesmo, que possa inclusive promover justiça social. Então, as empresas elas podem sim lucrar, mas não podem ser o lucro a qualquer preço. O outro R seria a representatividade institucional, porque nós estamos num momento difícil onde as instituições deixaram de representar os interesses da coletividade. Então, não representa os interesses de uma sociedade que quer um meio ambiente equilibrado, não representa os interesses de uma sociedade que quer justiça de toda a ordem, e também acaba por não representar de forma adequada a própria economia, porque situações como essa, por exemplo, das mudanças climáticas ou da própria pandemia em si, coloca em xeque o nosso modelo econômico. E por fim, a gente precisa de uma renovação jurídica, que aí vem as leis. Então, se eu tenho pessoas reconectadas, se eu tenho novas empresas, se eu tenho instituições com maior capacidade de representatividade, eu preciso ter leis que garantam esses direitos, inclusive os direitos da própria natureza. Magda, pela sua experiência, quem está mais suscetível às questões da sustentabilidade? Assim, resposta por gênero, homem, mulher, e por quê? Pelo que eu tenho visto, tanto nos cursos onde eu dou aula eventualmente, ou nas próprias palestras, o público interessado sempre é um público mais feminino. Isso é demonstrado até nos próprios cursos, por exemplo, das áreas de engenharia ambiental, ciências ambientais, que eles são mais femininos. Então, parece haver uma corrente, vamos dizer assim, um movimento na sociedade, tanto para a emancipação do feminino, que também traz essa questão da sustentabilidade. Talvez porque as mulheres, por natureza, têm um maior cuidado com a vida, têm um maior senso de preservação com a vida. Então, na questão da idade, esse movimento é bem claro entre os mais jovens, principalmente adolescentes. Eles já vêm, de alguma maneira, se preparando ou aceitando de maneira mais fácil, por exemplo, o veganismo, os movimentos de ativismo social. Já existe uma cobrança por parte dos adolescentes
sobre o que os adultos estão deixando de legado para eles em termos de problemática, principalmente com relação às mudanças climáticas, né? Então, o público feminino e os mais jovens, sem dúvida, são os públicos mais sensíveis às questões ambientais, às questões da sustentabilidade, de modo geral. Olha, eu fiquei aqui impressionado com todas essas atividades que você faz e ainda sobra tempo para a arte. Eu te pergunto assim, como é que essa arte se expressa em você? Bom, olha, a arte é um amor e por ser um amor é difícil não expressar. Então teve uma fase em que eu fiz teatro musical, fiz curso de teatro, cantava em coral, mas teve um determinado ponto que eu quis expressar isso para promover a educação ambiental. Então eu criei uma exposição chamada Tô Me Lixando, no estilo da arte povera, né? Que é arte pobre, que utilizando materiais de reciclagem e criando esculturas. Era interativa, então as pessoas que participaram do evento elas podiam interagir com as esculturas. E isso foi durante 2 anos eu fiz isso em eventos da área de reciclagem. E eu não sabia que sabia fazer até descobrir isso na prática. E foi muito bom, porque são expressões mesmo, são coisas muito naturais que acontecem. Magda, você foi consultora do Plano Fortaleza 2040. Eu te pergunto assim, quais foram as ações previstas nesse fórum que já foram implementadas até agora, por exemplo? Olha, algumas estão em implementação, mas a minha participação foi como consultora, então eu acabei não seguindo acompanhando, que isso foi em 2016. Acompanho como cidadã, vamos dizer assim. Mas tem muitos pontos lá. O que é importante do Fortaleza 2040, na verdade, são 2 coisas. Primeiro, que as ações são previstas até 2040. Significa que a sociedade deveria pegar isso como um instrumento de controle social e monitorar o que os próximos governos irão fazer, os governos municipais, a respeito da sustentabilidade, que é, no caso, o que me cabe. Mas algumas ações vêm sendo feitas, mas ainda no âmbito do planejamento mesmo, como, por exemplo, o índice de vulnerabilidade às mudanças climáticas de Fortaleza, né? Então, algumas ações, plano de arborização, tudo isso indicado no Fortaleza 2040, começa a aparecer agora na cidade. Magda, eu me questiono aqui. Nós estamos sofrendo um sucateamento das instituições, como o IBAMA, como o INPE, e até a possibilidade de legalização da grilagem. Eu pergunto, nessas questões da sustentabilidade, como é que o nosso país é visto lá fora? Qual é a nossa imagem, afinal? Olha, isso é uma questão muito séria e muito importante, porque afeta de forma geral, né? E mundialmente, o tema, a pauta da sustentabilidade, as questões ambientais, elas estão no topo. Hoje em dia, questões sanitárias e meio ambiente estão no topo de relevância e de prioridade para os países de modo geral. E o Brasil já esteve dentro desse grupo e que priorizava. O Brasil já foi durante muito tempo reconhecido como um país com leis ambientais de muita qualidade, com boa capacidade de proteger os biomas, mas isso não é o que está acontecendo ultimamente. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, muito crítico, com desmonte mesmo, não é nem sucateamento, é desmonte das instituições que deveriam ajudar a preservar o meio ambiente, e isso faz com que a imagem do Brasil se deteriore, eu não tenho outra palavra. Os países perdem a confiança em todos os níveis, principalmente na questão dos financiamentos. Então, por exemplo, uma prefeitura tem dificuldade de conseguir um financiamento porque o Brasil apresenta um alto risco sobre a questão da sustentabilidade, né? Então, esse fator ele se torna cada vez mais crítico. E talvez, quando começar a afetar efetivamente a economia, finalmente a temática ambiental passa a ser prioridade no Brasil. Mas a questão é crítica e problemática em nível mundial, porque a gente pode até dar um exemplo dos Estados Unidos. O Biden, quando assumiu agora, a primeira coisa que ele fez foi buscar resolver as questões da pandemia e voltar a tratar da temática da sustentabilidade do meio ambiente, das mudanças climáticas. Então, infelizmente, o Brasil agora está sendo muito, muito mal visto, o que é muito preocupante, porque pode ser questionada a capacidade do Brasil de gerenciar o seu próprio bioma da Amazônia. Olha, Magda, nós sabemos que água, alimentação e energia são coisas basilares para a sustentação da vida, né? Mas a gente está vendo avanço de desemprego, dificuldades generalizadas, inclusive a questão da pandemia, tá?
Eu pergunto assim, dentro dos seus estudos, que tipo de saída, que tipo de sugestão você vê para essas questões, para essa crise generalizada que a gente está passando? Eu te digo que o ponto crítico e fundamental que nós precisamos agora é entender que a gente precisa de uma mudança de cosmovisão de mundo. Que isso tem que ser feito através de um bom processo de educação, efetivamente. Por quê? Nós estamos no ponto onde estamos por nossa própria responsabilidade. Fomos nós que criamos os nossos próprios problemas. Então, por exemplo, se a pobreza está voltando porque a gente teve um impacto na economia causado por um vírus, esse vírus chegou até nós pela devastação ambiental. Então, se eu não consigo fazer esse pensamento sistêmico e ligar esses pontos e compreender que a gente precisa mudar nossa conduta e nosso pensamento, essa vai ser só a primeira de muitas crises sanitárias. Infelizmente, eu digo isso para você. As mudanças climáticas, por exemplo, tendem a ter agravos muito mais severos do que a pandemia. Porque, por exemplo, na pandemia, nós não tivemos problema de abastecimento de alimentos, certo? Mas com as mudanças climáticas nós teremos. Então a gente precisa mudar isso urgentemente. E como é que seria esse ponto de mudança? Começar a compreender o mundo não sob a ótica da economia, porque a economia é baseada na escassez. Nós temos que começar a enxergar o mundo sob a ótica da abundância, e a abundância está na natureza. Olhe bem o que você falou de energia, e a gente tem a energia solar que é abundante desde sempre. Por que a economia não prioriza essa geração de energia? Você fala de alimento, temos uma natureza abundante, muitas terras, um país de dimensões gigantescas e que teria condição de produzir alimento sim para todo mundo, mas nossas terras são usadas para plantação e exportação de commodities, então para gerar dinheiro e não alimentar a população, certo? E a outra questão é a água, que é um bem super precioso, talvez não seja mais do que o ar, mas tanto quanto abundante no planeta Terra, e nós estamos fazendo questão de desperdiçar, de pagar caríssimo por algo que deveria, de repente, nem ser pago, vamos dizer assim, na lógica da natureza. Então a gente precisa repensar o que é que nós estamos fazendo enquanto civilização, enquanto humanidade. Por que que tudo tem que se pautar nesse modelo econômico baseado na escassez, que transforma a abundância da natureza, que deveria ser de todos, em mercadorias, em produtos escassos. Daí que existe a pobreza, é daí que não existe sustentabilidade. Então a gente precisa repensar, sim. Então o meu trabalho ele é pautado nisso. Dificilmente você vai me ver falando de uma tecnologia para resolver um problema X da humanidade, porque a gente vai criar 10, 20, 50 tecnologias diferentes, mas com essa mesma mentalidade nós vamos continuar criando nossos próprios problemas. Olha, Magda, eu estou impressionado com a quantidade e a qualidade das suas respostas. A gente encontra tudo aqui nesse livro, Sustentabilidade 4.0? Sim, sim. Inclusive, nele tem uma teoria que as pessoas gostam muito quando leem, que é a lógica da cabeça do camundongo. Olha, que como todo é que é mundo, isso? quando lê esse livro, que chega no 3º capítulo, o comentário que há é sobre essa história da lógica da cabeça do camundongo, que é justamente essa priorização da economia, deixando o socialmente justo e o ecologicamente equilibrado como menores, formando uma cabeça de um personagem que a gente conhece muito bem e que representa esse modelo de mundo onde a economia, o consumo é mais importante do que a vida. Tudo bem. E você que vai ficar conosco, não se esqueça de compartilhar, de dar seu like, né? Enfim, nós estamos aqui nas redes sociais, você está vendo aqui embaixo. Conto com você e até o próximo programa, tá?